Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a audiência de você que está em Portugal, Ponta Delgada. Eu tenho um seguidor muito fiel lá, o Miguel. Tamo junto, Miguel. Eu agradeço São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, Estados Unidos em peso hoje, gente. Oregon, Washington, Iowa, Texas, muita gente com a gente, Osasco, Ceará, Salvador, Coreia, Itaparica, muito obrigada, Porto Alegre, Valença, na Bahia, muito obrigada por estarem conosco. Agora, 12 horas e 5 minutos, estamos em São Paulo, para mim está um pouquinho frio, deve estar uns 18, 19 graus, e hoje nós vamos falar sobre microempreendedorismo. E eu convidei o Samuel Diniz, que gentilmente aceitou o meu convite. Ele é um contador fera, sabe tudo e vai tirar as nossas dúvidas. Obrigada, Samuel. Obrigado, Mara. É um prazer participar aqui com vocês, né? Ainda mais por ser uma rádio dedicada aí, principalmente ao setor feminino do empreendedorismo, né? Empreender que está crescendo muito, né? Exatamente, né? A gente acaba dizendo que o reflexo da abertura de novas empresas, de novos microempreendedores individuais aí tem progredido demais, né? A maior parte das empresas do país hoje já são os microempreendedores, né? Com relação ao número de empresas no país. Hoje a gente tem mais microempreendedor do que outros segmentos, é isso? Exatamente. Que legal. E a mulherada aí firme. Sim, com certeza. Muito legal. Obrigada, Alemanha, Virgínia, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. Mandem perguntas. Já vou começar falando que a gente adora responder perguntas. Mande um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Mande a sua dúvida. A sua dúvida vai ser de outra pessoa também. Manda para a gente. E eu vou começar perguntando para o nosso convidado, Samuel, o que é ser MEI e quais as regras? Na verdade, ser MEI é aquele empresário que está iniciando e é o caminho mais rápido aí para ele se regularizar quanto à sua atividade, né? Acho que é o caminho inicial aí para quem está empreendendo, para quem está empreendendo com relação à sua pessoa física e precisa realmente se regularizar, né? Principalmente com relação ao seu rendimento. Então, é o caminho mais simples, mais barato e mais fácil acesso para você obter o seu CNPJ e você iniciar aí iniciar o seu empreendedorismo, né? E aí existem algumas regras, né, específicas quanto a essa regulamentação. Inicialmente, é a situação do limite de faturamento. Hoje a gente tem um limite de faturamento para os microempreendedores de R$81 mil no ano, ou proporcionais à data de abertura do seu CNPJ, né? O que significa? Que se você abrir a empresa em julho, você teria só 50% desse limite, né? Cerca de R$40.500 a faturar dentro do ano. Ok. E este limite, até um ponto que você me encaminhou uma pergunta quanto a isso, de que forma que o MEI justifica o seu faturamento, né? Já que a emissão de nota fiscal não é obrigatória, né? Então, com a abertura do seu MEI, você pode movimentar na sua conta bancária até R$81 mil. Essa é uma das grandes dúvidas, né? Então, é movimentação em conta, né? Isso já conta. Ótimo. Movimentou na conta, conta como limite de faturamento. Eu ia fazer a pergunta depois, mas eu já vou incluir. Um seguidor meu perguntou assim: todo valor que entra na minha maquininha, mesmo não sendo venda para mim, eu preciso contar como faturamento na declaração? Então, precisa. Exato. Na verdade, a Receita não vai fazer nenhuma distinção quanto à origem e o destino dos recursos, né? Inclusive, a Receita tem realizado algumas operações de fiscalização, de intimação, malha fiscal, com relação a contribuintes empreendedores aí que movimentaram mais do que o limite de R$81 mil no ano. Então, tomem cuidado com a movimentação na sua conta bancária a partir do momento que você abre o MEI, porque aí já leva a outra situação, né? Ele perguntou para você se recursos que não são provenientes da sua operação, mas ele usou a maquininha dele
para qual finalidade, né? Exato, isso é muito preocupante, hein, gente? O pessoal está em cima. Principalmente quando a gente fala de tributação, né? Então a gente está falando de regularização, e um dos principais pontos do MEI aqui é a sua regularidade fiscal. Então, o MEI hoje, você recolhe só o INSS, que vai contar para a aposentadoria, e você tem uma pequena parcela de contribuição para o ICMS ou para o ISS, dependendo da sua atividade. É uma atividade de comércio, você vai contribuir para o Estado com relação a uma pequena contribuição para o Estado. Você vai prestar serviço, você vai recolher um valorzinho de ISS, né? Aproveitando, já Mas vamos... a partir do momento que você realiza uma movimentação superior a R$ 81.000, você não vai mais recolher, quanto aos valores, né? R$ 66 com relação a serviço e 65 para comércio, né? Então, você não vai, se você estourar os R$ 81.000, você não deveria mais pagar uma taxa fixa. Você vai automaticamente se enquadrar no Simples Nacional, e aí que vai ter uma alíquota inicial sobre o volume de faturamento, ou de 4% para comércio, ou de 6% para serviço. Então, que aí vai subindo conforme o faturamento, né? Exatamente. Exato. Então, vamos lá. O empreendedor, ele pode se formalizar sozinho? Sim, hoje nós temos um portal, né, o portal do microempreendedor individual, em que você consegue realmente realizar essa regularização sozinho, né? Você separa aí as suas informações pessoais, as suas informações de endereço e quais atividades você pretende realizar, e você consegue obter o seu CNPJ em torno de 1 horinha dedicada a realizar o cadastro no site do portal do microempreendedor, e você vai conseguir obter o seu CNPJ. Tem que ter em mãos, para você poder digitar no computador, o comprovante de residência, o RG, o CPF... E as informações pessoais, né? E, além disso, não só o comprovante de residência, né? Mas alguns municípios, para liberar sua inscrição municipal, solicita o IPTU. Então, você precisa ter o número do contribuinte aí do seu município para você realizar a abertura. Uma pergunta que todo mundo faz, Samuel: posso colocar o endereço da minha casa? Pode, né? Hoje, inclusive, está em tramitação, foi aprovada uma lei, mas, na verdade, os municípios ainda não normatizaram, em que não haveria mais restrição quanto ao endereço para a realização de atividades empresariais, salvo atividades que os municípios iriam indicar como atividades que têm algum tipo de periculosidade, alguns tipos de industrialização. Mas, fora isso, você poderia utilizar seu endereço residencial. E tem que ser no município que eu estou abrindo o meu MEI ou não? O ideal é que sim, né? Porque você imagina que você está contribuindo com o ISS, com o ICMS, para o município, se for o ISS, para o município em que você está sediado, ou seja, que sua empresa está aberta, e se for comercialização, o ICMS que você está recolhendo vai para o estado que você está, né? Então, você precisa estar no mesmo estado que você está realizando sua operação, né? Ou você o ideal. Assim, é dentro do estado, né? Não é a cidade. Exato. Município, aí se for prestação de serviço dentro do município, né? Mas, veja, aí a gente já leva para uma outra situação. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Ok. Mas se você for realizar alguma atividade para uma empresa, pessoa jurídica, que para realizar o pagamento exija o documento fiscal, você tem que emitir a nota. Exato, exato. É isso. Aí você vai recolher para aquele estado, para aquela cidade, né? E outra, se tiver circulação de mercadoria, se você tiver que circular, você vai emitir a nota, colocar a mercadoria no seu carro e tá levando para onde? Precisa acompanhar, né? Precisa ter uma fiscalização e etc. Lituânia, obrigada por estar conosco. Irlanda também. Mandem suas dúvidas para a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero agradecer você de Laje, Santa Catarina, Belém, Feira de Santana, Singapura, que está com a gente. Muito obrigada. E eu vou começar fazendo a pergunta do Manuel, está sempre aqui com a gente. Perguntou se tem problema abrir MEI numa cidade para trabalhar na outra. Ele diz que na cidade do pai as ruas não têm CEP e muitas ainda não têm nome. Estão regularizando agora e ele não consegue cadastrar o endereço correto. Vamos só segregar essa pergunta em duas, né? Tá bom. Há algum problema em eu ter um MEI no meu município e eu prestar serviço em outro? Não.
né? Você pode prestar serviço em qualquer município, já que o domicílio da sua empresa é aquele a qual ela foi aberta, ok? Tá. Agora, o problema do Manuel aqui é outro, né? Ele não consegue abrir empresa no endereço dele, porque a região dele ainda não foi regularizada, né? Então, Manuel, aí você tem um problema com relação ao seu município, né? Então, abra a empresa onde você puder, ou seja, na casa de algum parente, porque eu vejo que você não pode ser impossibilitado de empreender porque você não tem um endereço, ok? Tá. Então, aí depois, quando regularizar, ele transfere. Exatamente. Boa. Vamos lá. Nesses impostos que você falou que, nessa taxa, né, que o MEI paga, é de 61,60 a 66,60, né? O que está incluso nessa taxa? Está incluído para serviço o INSS, que conta para tempo de aposentadoria por idade, não por contribuição. Certo. E no caso de prestação de serviço, ISS, né? Ou seja, o município recebe uma parcela. Para o comércio, INSS também, para tempo de contribuição para aposentadoria por idade e uma parcelinha de ICMS para o Estado. E também, se ele tiver algum acidente de trabalho e tiver pago já 1 ano, ele tem direito, né? Exato, aí existem alguns prazos, né, com relação à seguridade. Ou As seja, carências, né? a primeira regra que a gente sempre fala para os clientes é: não deixem de pagar o seu MEI. A partir do momento que você se tornou inadimplente, você perde uma série de direitos. Então, ou seja, isso a gente está falando para auxílio maternidade, para auxílio por acidente, auxílio reclusão, que é uma situação que a gente conversou em nosso último bate-papo. Então, mantenham o MEI em dia. Porque se você não pagar em dia, você vai perder o benefício da Seguridade Social. Exato. Você conta para a sua aposentadoria se você pagar atrasado. Só se você estiver atrasado, outro dia mesmo, Samuel, uma seguidora engravidou e estava com 5 meses no meio atrasado. E ela entendeu que se ela pagasse aqueles 5 meses, ela teria direito ao auxílio maternidade. Não tem. Não tem, né? Só tem direito ao auxílio maternidade se você recolheu em dia as suas últimas 10 contribuições. Então tem que tomar muito cuidado com relação a se manter adimplente para essa situação. E também pode colocar em débito automático, não é? Para não Exato. correr o risco de esquecer. Que é o ideal. Coloque no débito automático, assim você sempre vai garantir o pagamento em dia. Gente, não deixa de pagar, porque se você precisar de auxílio doença, maternidade, você não terá o direito, não adianta pagar o atrasado. Quais são as obrigações do MEI? A partir do momento que você abre o CNPJ, você já passa a ser um empresário, né? E aí o MEI, ele não te desobriga de estar regularizado com relação a outras operações, né? Então, a gente usa sempre como exemplo vigilância sanitária, né? Tá. Vamos falar de padaria ou de manicure. Não é porque você tem o MEI que você não é obrigado a ter vigilância. Então, você tem que validar se a sua operação tem alguma exigência municipal para a realização daquela atividade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Abrir o seu MEI, verifique se no seu município, para aquela atividade, você tem alguma outra obrigatoriedade com relação a cadastros, né? Além disso, você tem obrigações anuais, né? Com relação à declaração do MEI, ou seja, mensal você tem que pagar o MEI, né? Tem que fazer a declaração e tem que pagar o MEI. Anual, você vai entregar a declaração do seu MEI para declarar o seu volume de faturamento. Se você teve distribuição de lucro acima de 20 mil reais, você tem que entregar a DIRF, que é um dos grandes problemas aí, né? Consigo abrir meu MEI sozinho? Consegue. Mas depois, quando você for desenvolver o seu imposto de renda, provavelmente você não entregou a DIRF e não consegue declarar renda na sua pessoa física. E aí você passa a ter um problema para comprovar renda para os bancos, para obter financiamento, para obter crédito. Samuel, sempre digo para você que ser contador nesse país é para os fortes. Gente, eu não entendo esse monte de conta. Olha, é muito detalhe, gente, precisa tomar cuidado. E MEI declara imposto de renda? Declara, né? Tem uma declaração do MEI, que ela é anual, ela não é exatamente um imposto de renda, ou seja, você não declara ativo, passivo, você declara volume de faturamento, né? O ativo passivo significa o quê? Bens e direitos.
Ou seja, outras modalidades de empresa, você tem que fazer declarações adicionais para informar o que você tinha de dinheiro, se você tinha veículos, se você tinha imóveis, se você deve a fornecedores, então você tem que construir balanço patrimonial, né? O MEI, a declaração do MEI, não exige nada disso. Você entra lá, declara o seu faturamento, está feita a sua declaração do MEI. Só que, se você declara rendimentos obtidos do seu MEI acima de R$ 28.000, sejam tributáveis, ou R$ 20.000 a título de isento, você tem que entregar a sua declaração de renda da pessoa física. Tá, então, gente, procura um contador, tá? Tive rendimento lá, faturei o teto do MEI, faturei R$ 80.000. Tive 70 mil de lucro, transferi da conta da PJ para minha pessoa física e tenho lá R$ 70.000. Não é porque você transferiu o recurso financeiro para sua conta que esse recurso está regularizado. Ele só passa a estar regularizado depois que a gente entrega a DIRF, que é uma declaração informando para a Receita Federal, olha, esse rendimento aqui que era da PJ, eu entreguei para a física, porque era distribuição de lucro. E aí, na sua física, depois você entrega o imposto de renda informando, olha, Receita Federal, eu recebi esse dinheiro aqui da minha pessoa jurídica, tá? Não me tributem. Tá. Distribuição de lucro não tem tributação. Tá? Entendi. Por enquanto, né? Exatamente, por enquanto. Tem uma perspectiva aí para que se tribute, mas na última reforma tributária que tentaram passar, para MEs e EPPs não teria taxação. Ou seja, para empresas que faturam até 4.800.000, não teria taxação de distribuição de lucros, tá? Legal. Aproveitando que você falou sobre tem que ver na prefeitura se tem alguma exigência local, quais são as profissões que podem ser MEI? Olha, são várias, né? A gente tem uma lista aí de mais ou menos 500 atividades, né? Mas, em regra geral, são atividades mais... não são atividades intelectuais ou regidas por classes, né? Então, por exemplo, médicos não podem estar no MEI, contadores não podem estar no MEI, dentistas, fisioterapeutas, né? A gente sabe que muita gente aí tenta se enquadrar, pegar uma atividade alternativa, mas supostamente não podemos, né? Na lei está expresso, não tem atividade para órgãos de classe, né? E tem alguém me perguntou aqui, achei, se a minha atividade não tem no MEI, eu posso cadastrar uma parecida? Vamos lá, né? Você pode, desde que você exerça exatamente aquela atividade. A partir do momento, por exemplo, eu sou um dentista. Aquela parecida. E é difícil achar uma parecida aqui, né? O pessoal geralmente faz isso, porque se atividade de classe, você for para o Simples Nacional, você vai pagar 17,5% sobre o faturamento. Tá. E no MEI, você vai pagar a taxinha básica lá de R$ 66, né? Então, muita gente tenta regularizar o seu rendimento através do MEI e coloca uma atividade alternativa. Você consegue fazer? Consegue, mas há um risco de você ser fiscalizado, que é remoto, né? Hoje a gente não tem muitas fiscalizações em loco quanto ao MEI, mas você está exercendo uma atividade que você não deveria, ok? Então você não poderia utilizar. Teoricamente não, né? Exato. Pessoal, vamos ouvir mais algumas músicas. O assunto está bastante interessante. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de São José dos Campos. É um prazer ter vocês aqui conosco. E eu quero começar dizendo que se você é MEI, você é um empresário. Porque eu pergunto muitas vezes assim, você tem uma empresa nas minhas mentorias e tal? E a pessoa fala assim, não, eu sou MEI. Não, você é MEI, você é um empresário, né, Samuel? Exatamente. A partir do momento que você obtém um CNPJ, você já é um empresário, né? Você é dono da sua empresa. Exato. E porque, até uma situação de curiosidade, né? Por que microempreendedor individual, né? Porque há um limite de faturamento para faixa etárias de empresas, né? Então, o microempreendedor é aquele que fatura até 81 mil, o pequeno empreendedor é aquele que fatura até 360 mil reais. Que é o ME, né? Eu ia já te perguntar qual era a diferença dos dois, do MEI e do ME. O microempreendedor é 81 mil, o pequeno é 360 mil e a empresa de pequeno porte é 4 milhões e 800. E acima disso não tem enquadramento. Então, o que muda é o faturamento. As obrigações, direitos, deveres, é tudo a mesma coisa.
Exato. Aí cada regime tributário determina obrigações e deveres Pois, diferenciados, né, de acordo com o recolhimento de seus impostos. exato. Agora, vamos lá. O que acontece se eu parar de pagar o DAS, o MEI, né? Aquela taxinha? Seu endividamento vai ficar em aberto na Receita Federal, e por você ter aberto o MEI, independente de você movimentar ou não, ele está ativo. E a Receita vai seguir com a cobrança mensal normalmente. Você para com o pagamento e os seus débitos vão ficar lá em aberto na Receita. E vai perder os direitos dos previdenciários, né? Isso, você perde tanto os direitos previdenciários com relação à seguridade, né, do INSS, quanto a contagem do tempo de aposentadoria também para a realização da aposentadoria por idade. Ó, pessoal, o Samuel falou uma coisa muito importante. Tem gente que acha que, eu não estou mais emitindo nota, não estou mais trabalhando e abandona o MEI. Não é assim que funciona. Exatamente. Muitos abandonam e aí depois de 2, 3 anos retornam e falam: nossa, eu preciso ver a situação do meu MEI, como é que está? Como ele vai estar? Com o débito de 3 anos em aberto para você parcelar e pagar. Né? Exatamente. E eu posso encerrar o MEI com dívida, sem ter pago essas dívidas, essas contas? Pode sim, não há nenhum impedimento para que você encerre. Mas há algumas regras que, independente do regime tributário, do tamanho da empresa, como a gente comentou há pouco, se você encerrar a empresa, a Receita Federal pode instituir essa cobrança do débito para sua pessoa física. Tá? A Não Receita sabia. não tem feito isso para microempreendedores individuais. Né? Tá. Mas para ME, EPP, que são os outros regimes que a gente tem falado agora, eles têm instituído sim. Você encerra a empresa com débito, automaticamente eles transferem para o seu CPF. Hum. Então, pessoal, não está usando a empresa, desistiu do negócio, encerra o MEI. E encerrar não é tão difícil, né? Fazer sozinho, é? Não, tem um campo no próprio portal, você entra lá e solicita a baixa, tão rápido quanto a abertura, né? E aí, claro, a gente só linka com aquela outra situação da contribuição para aposentadoria por idade, né? Às vezes você já parou de movimentar, mas diante da sua idade, do seu planejamento aí pessoal, e você pode até ajudar o pessoal com relação a isso, continue contribuindo porque você precisa de, no mínimo, 15 anos de contribuição para o INSS para você se aposentar por idade. Muita gente acha que, ou mulheres com 62 ou homens com 65, eu vou me aposentar por idade. Só se aposenta por idade quem contribuiu no mínimo 15 anos com o INSS. Com a lei de hoje, a previsão é que na próxima reforma da Previdência, isso mude para 20 anos, né, Samuel? Exatamente, a gente não sabe como Não. vai ficar o futuro. Exato. Então, assim, e outra, não adianta você pensar que você pagou 15 anos de MEI que você vai se aposentar. Com 40 anos, não vai. Tem que ter a idade mínima, tá? Que hoje é 65 mulher, 65 homens, mas tem as regras de transição, né? Isso, por idade não há regra de transição, né? Isso. Mulheres 62, homens 65. E a segunda métrica, que é contribuição no mínimo por 15 anos. Consigo me aposentar com 62 e 65, respectivamente, mulheres e homens, mesmo sem a contribuição? Sim, mas aí não é aposentadoria por idade, é um benefício do governo. Antigamente eles chamavam de LOAS, né? É, Benefício para pessoas desassistidas, ou seja, idosos que não têm renda, não têm rendimento, e aí você consegue um benefício do governo, mas não é aposentadoria. exatamente. Você comentou no começo do programa que o limite, né, que o MEI precisa faturar até 81 mil. Quando isso vai mudar? Vai aumentar logo para 300 mil? A gente espera que essa alteração ocorra agora no início de 2023, mas há uma insegurança muito grande agora, né, com toda essa troca aí de partidos, de presidenciável. E, na verdade, há um projeto de lei tramitando na Câmara para que o mês suba para R$ 145 mil. Aumentou? Achei que era 130. Não há um valor exato ainda, está sendo discutido, né? Tem um projeto de lei, mas ainda não foi para o Senado, ainda não foi para a sanção presidencial, então a gente não sabe quando isso vai vigorar, né? Há indícios, né? Dizem que há rombos aí nas contas públicas e, com certeza, subindo esses limites, há uma concessão de benefícios tributários para os empresários, e isso entra na conta do governo, né? Então tem que esperar, acredito que essa transição
para ver realmente como o governo vai agir com relação talvez não seja logo no começo do ano, eles ainda esperem se posicionar para ver o que pode ser feito, né? Exatamente. E tem prejudicado muitos empreendedores, né? R$ 81 mil com a inflação, vários itens subiram muito o preço. Então, tem empresários que estão vendendo a mesma quantidade, os mesmos itens, mas não conseguem mais ficar dentro do limite do MEI de 81 mil. E aí, automaticamente, estão desenquadrando e estão recolhendo muito mais impostos. Exato. O MEI, você comentou que não tem que emitir nota fiscal. Mas quando é que ele tem que emitir de qualquer jeito? Não existe. Então, há também um projeto de lei que supostamente entraria em vigor a partir de janeiro de 2023. A gente está aguardando ainda se vai perseguir dessa forma, em que o MEI passaria a ser obrigado a emitir nota. Então, eles colocariam essa exigência aos MEIs, a todos os MEIs. Tá, então, pessoal, fiquem atentos aí, principalmente no meu perfil do Instagram, porque quando muda essas coisas eu vou lá e aviso, tá? Quem ainda não conhece o meu perfil é @maradescomplica. Vai lá conhecer, tem muito conteúdo sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Samuel, tem que emitir nota para todos os clientes? Não, né? Isso. Então, na verdade, o primeiro sublimite que a Receita Federal valida é a movimentação financeira na sua conta bancária. Você não pode ultrapassar a movimentação de ingresso de recursos superiores a R$ 81 mil. Mas em quais momentos eu devo emitir nota fiscal? Né? Com a exigência do seu cliente. Se o seu cliente te pedir nota fiscal, você não é obrigado, mas se eles exigirem, você tem a obrigação de entregar a nota. Geralmente, quem obriga os MEIs a emitirem notas são PJs que contratam serviço ou compram mercadorias de MEI. Geralmente, eles pedem a nota fiscal para poder realizar a contabilização. E também se vai circular com a mercadoria, né? Não dá para ficar andando com a mercadoria no carro, na perua, sem nota, né? Hoje não há obrigatoriedade, né? Se você provar que você é MEI, você caminha com o seu CNPJ, você não tem essa obrigatoriedade. É claro que há um grau de relevância, né? Se você é um MEI, você pode faturar 6.750 por mês. E aí, geralmente, é o que a gente vê, né? Tem muitos microempreendedores que não são mais micros, né? Já faturam lá seus R$ 300 mil, R$ 400 mil ao ano, mas continuam com o MEI. E aí enche um veículo com mercadoria de R$ 50 mil transitando e acha que não vai ter problema, né? Então, há um problema de relevância com relação à circulação de mercadoria, sim, dependendo do volume. Legal. Amsterdã, acho que é a primeira vez que está aqui comigo. Obrigada, é um prazer ter você com a gente. E Londres, que já está entrando toda semana mesmo. Muito obrigada. Fica com a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco para tirar todas as suas dúvidas. E se ainda tem dúvida, manda perguntinha aqui no WhatsApp da rádio, hein? Espero você. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Biguaçu, Santa Catarina, que está aqui com a gente. E eu vou começar esse bloco perguntando para o Samuel. O que levou você a ser um contador? O que te atraiu nessa profissão? Na verdade, eu acho que nós vivíamos uma outra época quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, né? Mas, na verdade, foi influência de um amigo muito próximo da família na época. E ele me convenceu de que era um mundo que tinha uma prosperidade constante, né? E que nós aprenderíamos a cada dia. E é isso que a gente vê, né? Essa insegurança jurídica, essa situação toda do país de troca de política, cada um com a sua cabeça, com as suas vontades, isso impacta o empreendedor. Então, quando você citou, né? Pô, é tão difícil ser contador, eu acho que o mais difícil é ser empreendedor, né? É uma briga boa. Exato, a gente está aqui para ajudar os empresários a se desvencilhar de todas essas preocupações, mas mesmo assim acabam impactando grandemente nas suas operações, né? Eu acredito que o empresário às vezes perca mais tempo se preocupando com a administração da sua empresa, com as vendas de fato, né? Então ainda é uma dificuldade que o Brasil e o mundo aí têm tentado evoluir, principalmente o Brasil ainda não evoluiu o suficiente, né? Mas a gente entende que aos poucos aí a gente vai conseguindo diminuir essas burocracias,
que nós, contadores, também possamos ajudar os empresários para que eles consigam tocar os negócios, né? E parem um pouco de se preocupar com tanta burocracia aqui no nosso país. Com tanta guia, né? Eu concordo com o seu amigo, que eu acho que é uma área que tem prosperidade, sim. Eu já estou nessa área há 16 anos, né? Nossa! E, na verdade, eu acompanhei desde a época do papel ainda, até essa época da informatização. Ainda sou jovem, né? Mas comecei muito cedo. Então, eu acompanhei toda essa evolução da informática, né? A evolução dos portais. Então, imagina, tudo isso que a gente faz online hoje, antes era presencial, né? Era papel, de fato. O contador antes tinha que gostar de papel. Agora nem tanto. Agora ele tem que gostar de tecnologia, né? Que a gente está caminhando aí para isso. Tem um ouvinte que colocou aqui que ser contador não é coisa de Deus, porque sofre demais. Sofremos, viu? Porque essa insegurança jurídica que a gente fala, ela não reflete só no mundo empresarial, né? Qualquer alteração que seja realizada com relação a qualquer legislação, a gente tem milhares sendo alteradas todos os dias, impacta no desempenho das nossas funções, né? Então a gente está aqui para ajudar o empresário. Mas como conseguir ajudar o empresário se os nossos políticos não nos ajudam, né? Exato. Eu sou economista de formação e tive, claro, contabilidade na faculdade. Juro, eu chorava no dia da prova de contabilidade. Eu não gosto de contabilidade. Engraçado é que eu sempre adorei. Então, desde o primeiro dia de aula, já é algo que eu brinco com a minha esposa, né? Eu falo, eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida a não ser contadora. Já faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Excelente, excelente. A gente tem que fazer o que gosta, porque aí não fica tão árduo o trabalho, né? Exatamente. Eu quero te perguntar para você, aproveitando, como é que as pessoas fazem para conversar com você, tirar dúvidas, ou te contratar? Como é que faz? Certo. Na verdade, nós temos um site aqui do escritório, o escritório chama-se Assistec, né? Quem quiser visite o site, é www.assisteccontábil.com.br, né? Tá. Eu também, no meu perfil do Instagram, que é Samuel Diniz, com 2 Zs, tem um telefone lá do WhatsApp, então vocês podem pegar o telefone e mandar mensagem para tirar dúvida, a gente vai responder. E tem o site também do escritório. Então, podem acessar, vai ter o caminho, vai ter uma abinha de contato. Então, ou vocês chamem no WhatsApp, ou entrem no site e mandem as suas perguntas por lá. Legal, www.assistec, ASSISTEC. Acho que é assistência com tecnologia junto, né? Ele travou, Samuel, ele deve estar voltando. Mas é isso, gente. Ser contador é uma responsabilidade grande, porque se a gente recolher uma guia errada, pode gerar um problema lá no futuro, né? Então, a gente tem que confiar, deu uma travadinha. Deu uma travada. Eu estou falando que tem que tomar muito cuidado, ter muita confiança no contador, para não recolher uma guia errada e gerar um problema lá no futuro. Exatamente, e não só isso, né? Hoje nós contadores estamos agindo de uma forma muito mais ativa nos negócios, né? Então, de fato, antes a gente era mais aquela situação escondida, né? Era o que ficava no fundo da sala, né? Então, agora não é nem só uma situação de recolhimento da guia, mas é muito mais também agir com os empresários para planejamento tributário, né? Realmente validar qual é o melhor enquadramento. Então, a gente falou agora de médicos, dentistas, que a alíquota inicial é 17,5%. Então, a legislação nos possibilita algumas alternativas para a gente reduzir a alíquota, né? Existem outras legislações, por exemplo, para esses setores, se a gente tiver custos de folha de pagamento equivalentes a 28% do seu volume de faturamento, essa alíquota cai para 6%. Então, hoje em dia é muito mais do que só realizar o enquadramento e colocá-lo no Simples Nacional. Às vezes o lucro presumido pode ser mais vantajoso, ou às vezes dentro do Simples Nacional nós temos também outras possibilidades para reduzir carga tributária, né? Legal, gente, então procure o seu contador ou o Samuel para buscar alternativas para você pagar menos impostos. Exato, claro, sempre minimizando essa situação de risco, né? Claro. A gente sabe que existem várias possibilidades, mas que fique claro que geralmente só existe uma forma correta de ser feito, né?
É Então, sempre fazendo o certo, mas buscando a melhor alternativa. exatamente, exatamente. Última pergunta. Aliás, vou fazer duas. Uma é, para ser MEI, ele não pode ser dono de outra empresa e ele pode ter um funcionário, certo? Exato. Se você tem participação societária em outra empresa, mesmo que ela não tenha movimentação, você não vai conseguir abrir o MEI. Lá no portal ele já vai te deixar um aviso, né, que você é sócio de outra empresa e eles não vão prosseguir com a abertura. E sim, você tá. pode ter o registro de até um funcionário. Um funcionário. E aí é a pergunta: eu consigo registrar ele sozinho e fazer tudo sozinho com esse funcionário? Dificilmente você vai conseguir fazer sozinho, porque aí a gente entra em outras regras, né? Então, por exemplo, dependendo do segmento da sua empresa, você tem que realizar enquadramento sindical, né? Você tem que validar qual o sindicato da sua empresa, verificar quais são as métricas para pagamento de salário, quais são os benefícios que você deve seguir, né? Exame médico. Exame médico admissional, exame médico demissional, rescisão, enquadramento sindical, entrega das obrigações acessórias com relação ao registro, depósito do fundo de garantia, pagamento de INSS. Então, ainda é muito difícil que a gente consiga, que os empreendedores consigam empreender e cuidar de toda essa parte burocrática sozinhos. Então, se você quer contratar um funcionário, o ideal é contratar o contador para que ele possa fazer toda essa dinâmica com segurança, né? Exatamente. Porque já pensou se registra uma pessoa e registra errado? E o que a gente tem visto é essa situação dos MEIs que muitas vezes tem funcionário, mas não tem registro. Deus me livre. Não tem recolhimento de impostos, e aí depois ficam fazendo rescisões por fora, ou seja, fazem o cálculo ali do que acham que devem pagar, e aí acabam se envolvendo em outros problemas trabalhistas, digamos assim. Aí já era uma ação trabalhista que você vai ter que trabalhar anos para poder pagar. Então, o crime não compensa, né, Samuel? Vamos tentar fazer o mais correto possível, tocar o negócio de vocês da forma mais regular. A gente sabe que é difícil, né? Principalmente a situação da alta carga tributária para vocês que já saíram do MEI, mas tentem se regularizar, tentem se adequar para seguir da melhor forma. Exato. Samuel, quero agradecer muito você ter participado, foi super produtivo. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Samuel, quer dar um último recado? Quero sim, na verdade, quero te agradecer pela participação, Imagina. né? E parabenizar essas mulheres empreendedoras aí que vão dominar o mundo, né? A gente Vamos, sabe, já estamos já dominando. estão. Esse Exatamente. mês, dia 19 de novembro, é o dia do microempreendedorismo feminino. Já temos até um dia. Olha só, várias conquistas, né? E vocês merecem, né? De fato. Obrigada. Samuel, obrigada, ouvintes. Até semana que vem, terça-feira, 12 horas, eu espero todo mundo aqui. @Mara Descomplica.